Pessoal, boa tarde então. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade de vocês estarem aqui. Vamos hoje então, a equipe do DPJ, do CNJ, preparou três ferramentas que vão auxiliar nesse aprimoramento do DataJude. Hoje então nós vamos apresentar o validador, que é essa primeira ferramenta que foi preparada, porque nas nossas reuniões de dezembro, uma das grandes queixas, né, dificuldades que vocês indicaram no, no gerenciamento do DataJude, no envio das informações, foram basicamente duas, né? Vocês falaram que tinham dificuldade em ver a qualidade dos dados que vocês estavam enviando e também no próprio recebimento do arquivo pelo CNJ. Então, essas ferramentas que a gente vai apresentar na sequência para vocês, começando com essa e nas próximas semanas, elas têm a função de auxiliar os tribunais e vocês que fazem a gestão dessas informações e o envio, auxiliar em verificar a qualidade dessas informações. A Isabelle depois vai conversar com vocês sobre também algumas melhorias que o CNJ fez em termos de recebimento de dados, que também acho que vai ser importante agora nessa nossa próxima etapa. Bom, então hoje o pessoal vai apresentar o validador. O validador ele é uma ferramenta que é instalada no tribunal localmente, vai rodar na estrutura do tribunal e ela tem a função de indicar, de mostrar para o gestor do tribunal os dados daquele arquivo que estão errados, né, de acordo com os critérios indicados pelo CNJ. A segunda ferramenta que vai ser apresentada nas próximas semanas, ela é o painel de saneamento. O painel de saneamento ele tem duas abas. A primeira que a gente vai apresentar para vocês e disponibilizar é a aba de inconsistências. Qual é a diferença dessa aba de consistências para o validador? A aba de inconsistências ela olha para os dados que já estão no DataJude, né? Então, enquanto um validador, vocês têm essa condição de fazer essa crítica prévia daquilo que vocês ainda vão enviar para o CNJ. A aba de inconsistências do painel ela tem a função de olhar e fazer a crítica para aqueles dados que já estão no DataJude. E a terceira ferramenta é o FaxinaJude, que é uma das soluções, né, que foram premiadas no Hackathon, que a gente comentou com vocês que aconteceu no ano passado, e ela tem a função, ela é bastante parecida com esse validador que a gente vai mostrar hoje, mas ela tem uma função, ela tem uma interface um pouco mais amigável e também tem as mesmas regras, as mesmas validações, mas tem uma interface um pouco mais amigável para aquele pessoal de gestão estratégica, de estatística, o pessoal da judiciária, o pessoal mais da área de negócio. O validador, ele ficou também com uma cara assim bastante amigável, mas ele é um pouco, talvez, mais voltado para o pessoal de TI, apesar de também poder ser utilizado por todos. Outra questão importante que a gente gostaria de ressaltar, depois a Gabriela vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os prazos, né? Então, nós suspendemos, então, nessa tentativa de disponibilizar para vocês ferramentas, a gente suspendeu aqueles prazos da portaria 160 para colocar eles um pouquinho mais adiante e vocês, de fato, conseguirem, então, verificar melhor, né? Tentar uma maior facilidade nessa verificação da qualidade do dado, da qualidade desses arquivos que vocês estão enviando e facilitar, então, as correções, né, que vocês podem fazer antes do envio dos dados. A Gabriela vai falar um pouquinho sobre isso, mas então a gente vai republicar a portaria a fim de colocar os prazos para os meses de abril e julho, né? Então a gente consolidou em dois momentos, então vai ficar então em abril e julho. E também uma coisa diferente que a gente procurou fazer, a fim também de melhorar toda essa experiência, fizemos um cronograma. Então, em vez da gente estipular uma data fixa, em que todos os tribunais enviam ao mesmo tempo, nós fizemos um cronograma dividindo todos os tribunais em 30 dias.
E esse cronograma ele vai valer tanto para os meses de abril e julho, como também para os outros meses ordinários de envio. E qual foi o nosso critério para fazer o cronograma? O critério ele foi o espaço que aquele tribunal, aquele segmento ocupa no DataJude atualmente. Bom, bom, então vocês vão ver no cronograma ficou alguns dias para cada tribunal, para cada segmento. O tribunal ele também, preferindo, ele tem a opção de mandar diariamente. Então, vocês podem enviar um ofício solicitando, não tem problema nenhum, vocês podem, então, fazer a opção do envio diário. Enfim, a gente pode conversar e adaptar o cronograma, mas é importante que a gente tenha em mente que a gente não volte para aquele modelo anterior de envio todos juntos, porque, enfim, não só foi uma má experiência, né, para o CNJ, mas especialmente para o usuário, porque então vocês mandavam, o sistema caía, vocês não sabiam se o arquivo tinha sido recebido, aquela coisa. Então, a gente vamos procurar, assim, fazer uma coisa, um trabalho colaborativo, né, de todos nós, para a gente conseguir fazer um envio, assim, mais suave, especialmente para os tribunais. Que mais? Bom, acho que de minha parte é isso. Agradeço muito a presença de vocês. Espero, assim, a gente espera que realmente esse validador seja de ajuda, que auxilie o trabalho de vocês. Nos ajudaram também. Nós enviamos o validador previamente para alguns tribunais que se dispuseram a testar o validador, o STJ, o TRT 18, o TJ de São Paulo. Eu acredito que o Tribunal do Rio Grande do Norte também, a Gabriela depois vai poder falar, mas a gente agradece muito também e também nos ajudaram bastante nesse trabalho prévio. Nessa próxima ferramenta do painel, também se algum tribunal se voluntariar a testar, enfim, a dar uma olhadinha nas telas, mexer um pouco na ferramenta antes da gente disponibilizar para todos os tribunais, isso é uma coisa que nos ajuda bastante, porque chama atenção para coisas que às vezes a gente não viu. Então, muito obrigada. Gabriela, por favor. Pessoal, se vocês quiserem, depois o pessoal vai apresentar o validador, depois vocês podem perguntar, fiquem bem à vontade para fazer perguntas, é para isso que estamos aqui. Vocês podem perguntar tanto para ao vivo, né, falando, ou também no chat. Obrigada. Só complementando, colocando no chat, a gente consegue abrir também o microfone, então quem quiser preferir falar, não tem problema nenhum, basta pedir que a gente pode abrir, até a Isabela colocou aí. Mas, bem, então, só complementando, né, o que a doutora Ana já explicou, né, dessa série de webinar de ferramentas, a gente, nas reuniões de dezembro, a gente também falou sobre a parametrização, a gente mandou um comunicado na lista, a parametrização naquela nova versão que foi discutida em dezembro vai ser lançada agora início de março, e foi uma opção para não, de fato, para tentar não confundi-los, não criar nenhum tipo de confusão a respeito do sistema de justiça em números e modo de produtividade mensal. Então, podem continuar alimentando com as mesmas regras que já vinham sendo aplicadas nos anos anteriores, para não exigir um esforço de mudança de regra a uma altura dessa do campeonato, quando a gente está prestes a alterar toda a extração dos dados e a publicidade dos dados pelo DataJude. Então, para evitar esse retrabalho que seria desnecessário, a gente optou por segurar a parametrização, a gente vai estar disponibilizando para todos os tribunais no início de março, e vocês podem alimentar o justiça em números e modo de produtividade normalmente. Não há, para fins de prêmio, pontuação, isso a gente vai se encarregar de levar em consideração as eventuais alterações que possam impactar, mas via de regra não tem alterações assim substanciais, é uma alteração muito mais de forma e de possibilitar, né, o cálculo a partir do DataJude das estatísticas. E também sobre a portaria do 160, né, que estabelece o cronograma de saneamento, também foi um assunto das reuniões do ano passado. A gente vai lançar uma nova portaria, já está em tramitação dentro do CNJ, com novos prazos,
e vai ter um cronograma que vai ser segmentado por tipo de justiça e por porte do tribunal e até por tribunal. Então, esse cronograma ele foi baseado no tamanho que o tribunal ocupa dentro do DataJude. Então, dependendo, né, se aquele segmento ocupa 10%, 20%, 1% do DataJude, foi estipulada uma proporcionalidade de forma que a gente consiga ter durante todos os 30, né, ou 31 dias do mês, remessa de dados, evitando sobrecarregar e criar filas e evitando também esperas, né, do lado de vocês. Então, a gente acredita que com o cronograma a gente vai ficar um pouco mais otimizado, tanto para vocês saberem que o dado chegou, quanto para a gente controlar também. E aí aguardem que esse cronograma vai estar na portaria, ele vai valer tanto para a carga corretiva do cronograma de saneamento, que serão basicamente duas remessas, uma em abril e uma em julho, mantendo a data de término ali, que era julho, né? Fica mantida, e com essa segmentação por justiça. A portaria também vai prever uma possibilidade de envio de carga diária para quem desejar, só que esse envio de carga diária tem que ser solicitada por o CNJ, formalmente, por ofício, e aí avaliado, e aí vai ser avaliado aqui e respondido. Então, para que a gente também tenha um controle de quem está fazendo esse procedimento. Então, algum tribunal, especialmente os grandes, né, se quiserem fazer não seguir o cronograma, mas fazer a carga diária, se achar que dessa forma o processo fica mais otimizado, mediante formulação, mediante requerimento, a gente pode conceder também essa possibilidade e, claro, e conversando, o objetivo daqui também é a gente abrir esse espaço contínuo, né, de diálogo, ouvindo vocês. As reuniões de dezembro foram muito produtivas para que a gente consiga ir fazendo esse trabalho, que é um trabalho que, de fato, a gente não vai conseguir chegar ao fim sem uma parceria e sem uma proximidade do CNJ com todos os tribunais. Então é isso, já pode passar direto para a Isabelle, né? Que vai apresentar. Oi, gente, boa tarde, tudo me escuta? Maria, não poderia... Não, tá bom? Tudo ok. Tudo aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Isabelle, eu sou servidora de carreira do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e hoje eu trabalho no Departamento de Pesquisas Judiciárias como pesquisadora. Antes disso, eu passei pela DPI do CNJ também, então talvez se vocês mexem com outros sistemas, vocês podem já ter cruzado comigo aí no TJE, em alguns sistemas, SMA. É um prazer estar aqui falando com vocês. No final do ano eu estava de férias, por isso não consegui participar. Então, estou tentando aqui me aproximar um pouco mais dos tribunais. Por ser, né, de carreira de tribunal, eu acho que eu tenho uma noção bastante clara dos desafios que são trabalhar na ponta. E a gente está fazendo de tudo para dar ferramentas realmente para auxiliar o trabalho de vocês, que é o trabalho essencial. A gente sabe que o CNJ está aqui realmente para trabalhar para vocês, para auxiliar o trabalho de vocês. Então, tudo isso que a gente vai apresentar é sempre com esse objetivo. E aí, deixa eu compartilhar uma tela. Estou compartilhando até agora. Ué? Ah, porque eu não estou como apresentadora. Deixa eu pegar de volta a função de apresentadora, a gente só não... Eu não estou conseguindo compartilhar. A pessoa que está usando... não está usando todos os dias mais a Vex, que ela precisa ser bagunçando. Vamos lá, agora acho que foi. Estão vendo minha tela? Alguém pode dar um joinha para mim? Nessa sala da tela da Júlia? Pode. Então, esse é o primeiro webinar, né, como a doutora Ana e a Gabi falou, para a gente falar sobre o DataJude. Eu trouxe alguns dados para vocês sobre o que a gente tem hoje aqui no nosso sistema. Então, são mais de 330 bilhões de processos, tá? Com mais de 10 bilhões de movimentos processuais. Então, vocês veem que o volume é enorme. O PJ de São Paulo, a gente sabe que é um universo à parte, só ele representa mais de 90 milhões de processos. Esses números aqui embaixo, obviamente, são todos aproximados, né? Então, só São Paulo são 100 milhões de processos quase.
e são 3,5 terabytes de dados. Então, é muito, muito dado que a gente tem recebido, realmente. Eu vou fazer o seguinte, tá? Melhorou o meu microfone? Acho que eu vou usar o microfone do próprio... Melhorou, Gabi? Tá. Eu vou usar o do próprio notebook, porque eu tentei usar o fone aqui, mas não estava ficando legal. Então, são muitos dados que nós temos. E quando a gente chegou, né, e viu essa situação, a gente precisava fazer melhorias no nosso sistema, tanto de recebimento de dados, para dar conta de receber todo esse volume de dados, quanto para o armazenamento também. Então, nos últimos dias, a gente fez algumas melhorias. A primeira delas foi uma mudança grande que o pessoal do DPI e do DPJ fizeram na parte de recebimento de dados. Então, não sei se vocês lembram, né, que quando a gente fez o prêmio do ano passado, a gente fez uma série de melhorias em agosto e conseguimos receber os dados, né, mesmo com muitas cargas completas. A gente conseguiu receber o dado dentro do mês de agosto, e agora a gente fez uma nova mudança. A mais importante delas foi uma mudança na nossa mensageria, então a nossa parte do pool de conexões com o banco foi melhorado bastante, e a gente tem conseguido processar até 15 milhões de processos por dia. Então, quando a gente recebe uma carga, às vezes completa, principalmente nesses momentos de limpeza de dados que vocês estão fazendo, de reparos, a gente está melhorando a capacidade para atender vocês da melhor forma possível. E a gente também fez uma mudança, além do recebimento, uma mudança grande na parte de armazenamento mesmo. Né? Esses tribunais aí de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, TRF1, 4, Minas e Rio, não sei se o pessoal que eu liguei está aqui na sala, mas eu conversei com todos esses tribunais, a gente precisou parar um pouco o recebimento deles por 3 dias. Nós fizemos um trabalho de melhoria no armazenamento de dados, a gente disponibilizou mais espaço na nossa rede, mais estrutura, justamente porque a gente está se preparando para receber esses dados de vocês. Então, a gente sabe que tem um trabalho de vocês sendo realizado de limpeza, de saneamento de dados, e também tem um trabalho nosso sendo realizado em contrapartida de melhoria na nossa estrutura e também de disponibilização de ferramentas. Né? E a primeira ferramenta que a gente está disponibilizando é a melhoria do nosso validador XML. Provavelmente vocês já conhecem o validador, o Igor vai mostrar para vocês o validador na prática. Né? Então, antes de enviar o dado para o DataJury, vocês já utilizavam esse validador, ele lia o XML, e ele passava uma série de erros que seriam, erros que impediam o recebimento dos dados pela gente. Então, quando vocês enviavam, né, naquela nossa interface da replicação, vocês conseguiam ver erros de status 7, normalmente, que era algum erro no XML, caso vocês mandassem algum desses erros obrigatórios, impeditivos. Só que a gente resolveu melhorar o validador. Então, nós mantivemos, obviamente, essas validações de erros impeditivos, que são do dígito verificador inconsistente, né, do número processual 1, o código do órgão não consistente com nossos códigos oficiais. A gente usa um sistema do CNJ que é chamado Sistema Corporativo, e vocês têm acesso a ele. Existe o AdSense, vocês podem consultar, que é necessário que vocês façam essa informação do órgão correto. Quando a gente não recebe esse órgão correto, a gente tem uma grande dificuldade em identificar aquele órgão, porque a gente, né, vai pelo código, a gente não vai pela nomenclatura. Então, às vezes, vocês mandam um código interno de vocês, que seria, vamos supor, um documento do TAG F1, e aí vocês mandam um código interno que seria do STJ. A gente teve um problema parecido com esses, né? Então, a gente acaba tendo, até a quantificação de dados acaba ficando um pouco incorreta. Então, o código de órgão tem que bater com o órgão oficial e, obviamente, tem que bater com o código correto. Essa validação ainda não é feita, né? Então, se você mandar, como eu falei, um código que na nossa base representa outro órgão, vai dar problema na nossa quantificação. Então, é importante que vocês tomem esse cuidado. E o código da classe também, se não houver ele na TPU. Então, esses 3 continuam existindo no nosso validador, tá? Vocês vão ver que a gente melhorou muito a parte de visualização dos erros. Então, quando vocês colocam o XML, mesmo que ele tenha vários processos, o Igor vai mostrar que ele mostra em lista agora os erros, então fica mais fácil visualizar o que está errado em cada processo para a gente corrigir no XML. E aí a gente acrescentou vários outros.
né? A portaria 160, como vocês sabem, a gente suspendeu e vai fazer uma nova publicação, e o inciso 1 da portaria vai tratar, provavelmente, né, eu botei inciso 1, mas pode ser que seja outro inciso, mas é o que já está hoje no inciso 3, se vocês verem na portaria da redação atual, que são os dados das partes incompletos ou inconsistentes. Então, como essa é uma das primeiras validações que nós solicitamos para vocês na portaria 160, está lá, né, que está no prazo de fevereiro, que foi suspenso, a gente criou validações justamente para que vocês possam entender o que a gente precisa aqui na nossa base. O que a gente fez de validação? Né? O que tem que ter nesse XML de partes? Primeiro, a parte tem que ter um polo ativo, tá? Então, a gente sabe que o processo tem um polo passivo, mas o polo ativo tem que existir. Então, aquela parte do XML do polo ativo, ele vai acusar se estiver vazio. Outra coisa que tem que existir é o nome da parte, né? É o nome tanto do polo ativo quanto do polo passivo. Então, se vocês informam que existe um polo passivo, tem que haver um nome. Se estiver vazio o campo do nome, ele também vai acusar um erro. E aí, então, é a parte de nome, e a gente também está cobrando a parte de documentos. Então, nesse momento, a gente não está cobrando ainda, né, a parte, não está cobrando, não está validando ainda, não está validando ainda a parte de sexo, etnia, justamente que a gente está fazendo em etapas. Então, a validação agora é do nome e dos documentos. E aí a gente tem dois campos, né, no XML de documentos. Inclusive, a gente teve uma reunião com o TRT sobre isso, que eles estavam mandando apenas o documento principal, né? E aí faltava o atributo da lista de documentos. Então, nós fizemos as duas validações para vocês, tá? A parte sem o atributo do número do documento principal. Então, se ela não vier com o documento principal, o sistema vai acusar. Se a parte também tiver sem o atributo do documento, né? E uma outra validação que a gente fez, que é bem interessante, que vai ajudar vocês, se por acaso existe no documento do tipo CMF, né, que é o Cadastro do Ministério da Fazenda, ou seja, não o CPF ou CNPJ, e vocês não colocarem ele no documento principal. Porque quando vocês não colocam, a gente tem dificuldade para fazer, por exemplo, no prêmio, a gente usou o atributo do documento principal. E aí, às vezes, vocês até têm o CPF, mas não estão mandando. Então, a gente colocou também essa validação para facilitar o trabalho de vocês para verificar se estava com esse erro ou não, tá? E também o grau vazio, o grau, na verdade, né, não tem a ver com a parte, mas é uma outra validação importante se não vier a informação do nosso grau. Aí depois, além das partes processuais, a outra coisa que também está na portaria 160, no inciso 2, é a parte das variáveis do módulo de produtividade e do justiça e números, né? Então, a gente precisa que vocês validem os movimentos que a gente usa para gerar as variáveis do módulo de produtividade e do justiça e números. Tanto que vocês devem ter recebido o ofício que a gente teve que prorrogar o recebimento do módulo de produtividade, porque a gente ainda não conseguiu sanitizar nossa base, a gente não tem os movimentos necessários para que a gente consiga gerar os dados na nossa série estatística. Então, a gente fez uma série de validações também para isso, tá? A primeira delas é o código do Movimento Nacional que não bate com a TPU ou não está em último nível. Então, o movimento ele deve ser um movimento folha, né? Lembrando, e aí, que se o movimento de baixo dele, da hierarquia, deixar de existir, ele automaticamente vira um movimento folha. Então, é uma das reclamações, por exemplo, do despacho de expedientes. Antes havia um movimento embaixo, agora não tem mais. Então, ele já está considerado um movimento folha, o validador já está fazendo esse trabalho. O código local, né, não corresponde a um código válido ou folha, então, seria o atributo do PAI nacional, porque às vezes vocês, ao invés de mandarem direto o código nacional, né, mandam um local com o PAI nacional, e a gente faz a mesma validação, ele tem que ser um movimento folha, ele tem que existir na TPU, né? E aí a observação, né, dos filhos inativados, ele também vira folha. E aí aqui vai facilitar um pouco o trabalho de vocês para o módulo, que se possui um movimento que a gente considera caso novo, então ele vai ler o XML e ele vai ver se tem alguns movimentos, 26, 132, 981, 391 ou 393. Se não tiver nenhum desses documentos, ele vai acusar, olha,
esse processo não é um processo que a gente tenha como considerar ele caso novo. Por quê? Porque ele não teve essa informação dentro da movimentação. Então, a gente fez essa validação. Era um problema que a gente teve muito no prêmio do ano passado, mas a gente viu que vocês já estão bastante. Então, nosso índice desse problema diminuiu já bastante. A gente está do que está na nossa base, mas ainda existe. Então, é importante que seja corrigido para não ter nenhum processo sem esses movimentos. Outra validação que nós fizemos é que a gente tem um problema sistemático, que são processos que foram arquivados, mas que foram arquivados muitas vezes com movimentos locais, e a gente não consegue dar baixa, então ele continuou como pendente no nosso sistema. Então, como a gente fez para tentar auxiliar? A gente pegou vai ler o XML, e se o último movimento dele for de mais de 3 anos, ele vai acusar que esse processo provavelmente foi arquivado e não está com movimento de arquivamento, né? E aí, o que ele vai fazer? Vai desconsiderar alguns movimentos, que são os movimentos de arquivamento, que a gente considera baixa definitiva, ou movimentos de suspensão, por recurso no STF, né? Aqueles recursos repetitivos. Então, se não tiver um desses movimentos, como o último, a gente vai falar para vocês, olha, dá uma olhada, que provavelmente esse processo deve ter sido arquivado, mas a gente não respondeu, a gente não teve essa informação no nosso sistema, tá? Para facilitar justamente a variável de processos conclusos, né, processos arquivados e de processos pendentes também, né? Nos processos pendentes, a gente faz justamente dos novos menos os que foram arquivados. E aí a gente também fez outras 2 validações que são interessantes, né? Os movimentos de remessa sem o complemento. Então, quando a gente tem a remessa para a segunda instância, ou remessa de volta para a primeira instância, ou para o tribunal, são variáveis que a gente usa muito no nosso dia a dia para fazer a contabilização desses números. Então, a gente colocou, né, os movimentos que tem que ter remessa, e os movimentos de audiência sem, na verdade está ao contrário, eu peço até desculpas, essa lista de movimentos aqui eu vou corrigir. São os movimentos de audiência, 970, 12739 e 82, 123, que são de remessa. Tá? Peço desculpas, eu vou corrigir antes de disponibilizar o material para vocês. Mas os de audiência também precisam de um complemento, né? Que a gente tem uma série de variáveis que são relacionadas às audiências, né? Audiência realizada, a conciliária legal agora foi, né? Foi uma das coisas que a gente precisava do movimento de audiência. E aí, com isso, a gente também precisa do complemento, para saber se ela foi designada, realizada, o que aconteceu. Então, é uma outra verificação que a gente está fazendo, tá? E, além disso, a gente também criou umas outras validações que são importantes, que não são exatamente do início da portaria, mas que já estão disponíveis para vocês. A primeira delas, o número do CNJ não bate com o seu tribunal, então é aquela parte do número do processo, vou usar, por exemplo, o Espírito Santo, que é o 808. Né? O 8 seria o estadual, o 08 o Tribunal do Espírito Santo. Então, se, por exemplo, vocês colocarem 828, né, a gente sabe que não existe 28 tribunais estaduais. Então, vai acusar um erro, tá? Do segmento da justiça com número, né? Então, a mesma, essa validação, o assunto vazio, então ele vai reclamar se estiver vazio, se ele estiver genérico, então tem que estar no nível folha esse assunto, senão também vai ser outro erro que vai acusar. O assunto nacional não bate com a TPU, então quando vocês usam o Pai Nacional, né? Ou o assunto nacional ou o código nacional não corresponde ao código válido ou não foi. Então, o nosso sistema está fazendo já as validações de assunto também, apesar de a gente estar focando aí nos incisos 1 e 2 da portaria 1, 2 e 3 na parte de movimentos e de partes. Mas a gente já fez essa validação de assunto porque está na portaria, né? Os próximos passos é a validação de todos os assuntos. Então, é importante que vocês já comecem a ter ciência desses erros. E lógico que a gente vai conseguindo trazer cada vez mais validações para vocês e que a gente vai melhorar essa ferramenta, mas a gente quis realmente focar nos primeiros incisos, que é o que está com prazo agora para vocês. Né? Essas informações sobre essa apresentação
algumas pessoas já perguntaram no site, no chat, vão ficar disponíveis no site do DataJude, então a gente vai subir essa apresentação, e vai subir o PowerPoint, vai subir tudo lá para vocês. Esse validador que você mostrou também vai estar disponível, e é isso, assim, eu espero que ele ajude, como a doutora Ana falou. Ele foi desenvolvido primeiro pensando realmente na TI, mas, deixa eu passar, mas ele não é exclusivo, mas ele não é exclusivo da TI. A gente facilitou muito a exibição desse documento agora, dessa resposta do XML. Eu não sou da TI, eu sou da parte do direito, então eu falei que tinha que ser de um jeito que eu conseguisse entender, e a gente sabe que é de direito às vezes tem uma dificuldade, então eu consegui, eu tenho certeza que vocês que já trabalham com esses dados há muito mais tempo do que eu vão conseguir também fazer essas visualizações. E eu passo a palavra agora para o Igor. Aliás, teve alguma pergunta, não teve? Parece no chat. Sobre. Deixar para falar no final, vocês preferem? Pode ser no final, Gabi? Ou você quer que eu responda logo agora? Não. Tá. Seu áudio está. Eu acho melhor no final, né? Que aí a gente já vai para todas as perguntas. Ok. Então, vou passar a palavra para o Igor, que vai mostrar para vocês agora a ferramenta em si, como é que ficou. Como é que eu falei que ele melhorou como é que vai aparecer os erros. Acho que o Igor vai mostrar muito melhor para vocês. Gente, muito obrigada e fico sempre à disposição. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Igor, eu sou servidor do CNJ desde 2008 e sou pesquisador também. E eu vou mostrar para vocês onde baixar essa ferramenta do validador, como utilizar e como que ela vai aparecer para a gente. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só um minuto. Só eu tenho que te passar a função de apresentador, Igor. Desculpa, Tá. Eu tô tentando aqui. É a mesma coisa que eu fiz. Perdão, Igor. É só para você fechar esse aqui. Tá. Pronto, vocês estão visualizando minha tela? Sim, sim. Então, aqui eu vou mostrar para vocês onde está no site do CNJ. Está aqui, cnj.jus.br, né? Publicações e pesquisas, e entra em DataJude. Aí dentro de DataJude, tem aqui orientações para envio via serviço REST. Aí tanto o manual para a utilização do validador, como o próprio validador, eles estão aqui para download. Ó. Aqui é o programa para validador, para baixar, e aqui o manual. Para instalar o validador, vocês têm que instalar o Docker na máquina e depois fazer o download dos containers. E aí o validador ele vai rodar como um serviço na máquina. Para visualizar o XML, os erros, a gente utilizou o Postman. E aí no Postman, vocês podem criar uma nova requisição. Aí escolhe para fazer um post, aí coloca o link, né? O link no caso do localhost da máquina de vocês. E aí vem aqui em body, em form data, aí coloca aqui arquivo e altera. A partir do momento que altera para o tipo file, vocês podem. Vou mostrar o arquivo X. O arquivo X acesso, os dados básicos, os dados da parte, do polo ativo, do polo passivo, os códigos de assunto. Nesse caso, isso aqui é para um processo só. A sigla do tribunal, o órgão julgador
e os movimentos do processo. No caso, a gente deixou somente 2 movimentos para ficar mais fácil de visualizar. A partir do momento que a gente faz o upload desse arquivo aqui no Postman, ele vai trazer essa telinha aqui. Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Ó, a partir do momento que a gente faz o upload desse arquivo, ele vem aqui os erros por processo. Aí, no caso, ele traz o número do processo e quais são os erros relativos àquele processo. No caso aqui, o erro, ele não é um assunto folha. Aí ele dá o erro, qual é que é o código 9045, que ele é um código PAI nacional. Aí, aqui no outro processo, ele coloca aqui o pessoa sem documento principal, aí para esse mesmo processo, essa outra pessoa aqui sem documento, aí para outro processo. Esse processo ele não sofreu movimento, mais de 3 anos sem movimento, conforme a Isabela explicou, assim, esse a gente não considera processo arquivado, nem processo baixado, nem processo suspenso. Aqui esse mesmo processo, assunto não folha, e assim por diante. Aí no final do validador, ele também traz o dado por processo, mas ele também traz o dado o por erros. Quer ver? Vou mostrar aqui embaixo. Pronto. Aí aqui no caso, depois que ele traz os erros por processo, ele traz aqui o erro, por exemplo, erro do último movimento há mais de 3 anos. Aí ele traz aqui quais são os processos. No caso, são 6 processos. No caso aqui, esses processos, eles não tiveram, são pessoas sem documento principal. Somente um processo no tempo ativo, ele mostra qual é o número do processo. Aí fica mais fácil vocês identificarem onde estão ocorrendo esses erros. E aí no caso aqui, ele trouxe esse aqui é um XML real. Ele trouxe, no caso desse XML, 33 erros. Eu vou carregar aqui o XML, no caso, ó, esse que a gente utilizou de teste. É que você faz o upload do arquivo XML, aí manda aqui para enviar, e aí ele vai trazer aqui quais são os erros do processo. No caso aqui, a URL que eu tenho, acho que já saiu do ar. Mas é isso, assim, esse é o validador. Aí, assim, o validador, quem fez foi o Rosfran. O Rosfran está até aqui para tirar a dúvida da gente. Ele fez toda essa parte do validador, a gente ajudou na parte de regras negociais. E aí, qualquer dúvida, podem falar. É isso. Pessoal, podemos passar aqui para as perguntas? O pessoal colocou algumas perguntas aqui no chat. Uma delas é se a TPU será mantida ou poderá haver novas atualizações durante o procedimento de sanitização dos dados? Pergunta o Felipe, do TRT6, eu acho. Gabi, por favor. Olha, assim, as TPUs elas precisam estar em constante modificação, não tem como, porque é uma demanda que vem até dos próprios tribunais, o que o CNJ precisa atender, né? Até para conseguir melhorar as estatísticas. Então, assim, essa necessidade de criar movimentos, até mesmo para melhorar o DataJude, para melhorar o cálculo das metas, para melhorar o cálculo de números e para prever as situações processuais, né, assim, necessárias que justamente nesse movimento de puxar tudo do DataJude, a demanda por alterar a TPU, ela vem de forma até mais latente, né? A doutora Ana é presidente da comissão, ela recebe essas milhões de demandas diariamente, ela ainda é mais importante, né? Isso passa a ser mais relevante ainda. Então, sim, vai continuar tendo atualização e aí é preciso, de fato, estar observando, obviamente, né? Ninguém exige que seja lançado movimentos para o legado, mas daqui para frente esses movimentos precisam ser observados. Aí tem uma outra sobre o andamento 970, né, de audiência, que agora tem
folhas, né? Então tem lá o movimento de audiência de conciliação, de instrução de julgamento, etc., que antigamente era tudo por complemento. Aí já está tratado no validador, já o Rosfran, que desenvolveu o validador, ele já colocou essa exceção. Lembrando que a gente gostaria de fazer um trabalho de parceria mesmo. Então, assim como a gente já lembrou no 970, né, às vezes existem outros movimentos que são muito utilizados e que eram folha, que viraram, né, como 970, que viraram depois né, não folha. Se vocês lembrarem de outras informações, vocês acham importante que a gente inclua no validador, façam, né, as propostas, mandem para a gente, porque a gente tem uma equipe no DPJ que é muito dedicada, mas é uma equipe pequena, então às vezes a cabeça de vocês já está com outras ideias, aí, outras coisas que são interessantes para a gente compartilhar. Isso, e na mesma esteira do que a Isabela acabou de falar, a próxima pergunta, que é sobre parte criminal sem documento, caso esteja criticando até, né, a Rosfra pode complementar se está tendo crítica em relação a isso, mas também pode entrar na mesma regra de exceção para as classes de criminais. Rosfra, você sabe dizer se para a classe... Não tem, né? Está criticando, né? A única exceção é o ID, né, o Código de Movimento 970. E apesar de não ser mais folha, ele não é criticado, ou seja, ele passa na validação, exclusivamente para o 970. Né, o validador ele não critica. O restante dos códigos de movimento e assunto que não são folhas, o validador vai destacar com uma mensagem de erro, especificamente em relação a isso. Sobre essa parte, Debbie, a gente não fez nenhuma modificação. Então, qualquer processo que não tenha documento, né, independente da classe, ele vai fazer vai acusar esse erro, digamos assim. Lembrando que esses erros, né, eles não impedem o recebimento do XML, tá? Nós criamos um validador um pouco mais genérico, né, que a gente pode, com certeza, melhorar e colocar outras classes, né, para não validar. Mas os únicos que continuam impedindo o recebimento do XML, que vai dar erro, não vai deixar gravar, são aqueles que já existiam, né? Que é do órgão, classe e número do processo. Então, todas as validações a mais são para melhorar os dados, mas não vai... Então, né, no caso, não tem o documento. O validador está dizendo que tem que ter. Mas se você mandar esse XML para a gente vai sim receber esse processo. E aí, no painel de qualificação, a gente pode também trabalhar, para também tirar essa informação, mas no momento também vai aparecer lá, né, na lista do processo sem documento, né, mas a gente pode, com certeza, criar essas especificidades para cada tipo de processo. Na eleitoral, a gente sabe que também tem uma questão, às vezes, da parte inteira, né, trabalhista, então a gente pode, sim, trabalhar para atender essas especificidades. Eu tenho uma questão em relação a essas validações, né? Os tribunais utilizam o modelo XSD, que a gente disponibiliza, inclusive, naquela página, na área que foi divulgada lá no portal do CNJ, referente ao acesso, né, as regras de acesso ao DataJude. A gente fez uma alteração no modelo para o validador, especificamente para permitir que o validador consiga processar alguns erros com mais propriedade. Então, por exemplo, alguns atributos que antes eram requeridos, né, no modelo, eles passaram a não ser mais requeridos para que a gente pudesse fazer o validador criticar esses valores. Né? Então, o que isso significa na prática? O tribunal, antes, ele rodava na versão antiga do validador, a ausência de um determinado atributo ou a ausência do fornecimento de um determinado valor no modelo iria acusar um erro de processamento, né, um erro genérico. Nessa nova versão, a gente retirou algumas regras de validação a nível de análise do formato, né, do formato do dado, né, do parser, como o pessoal da TI está mais acostumado a entender, né, esse conceito do parser do XML. A gente fez uma diminuição dessa criticidade assim, da análise dessas regras para permitir que o validador gere mensagens mais interessantes. Então, é só uma observação, porque
né? Na versão anterior, ele ia usar como erro genérico, e agora no validador ele vai ser mais descritivo, ele vai indicar exatamente o ponto em que aquela informação ela está ausente, ou o porquê que ela está ausente, né? E uma mensagem descritiva de onde ocorreu, qual o código de movimento que gerou aquela inconsistência, né? Então, assim, tem essa... A gente fez um relaxamento, vamos dizer assim, de algumas regras no primeiro nível de validação para que a gente pudesse aumentar a visibilidade do tribunal em relação às regras de análise do dado, né? De consistência do dado. Então, se os tribunais abrirem o código-fonte, né? Tiverem acesso ao código-fonte que está disponível e analisarem o XSD que está disponível lá, vai ter uma diferença, mas a princípio não é relevante assim para o funcionamento da aplicação. É só mais uma questão para permitir que melhore essa visibilidade. Tá. Eu vou passando as perguntas mais antigas para as mais novas, e as pessoas souberem responder, eu respondo, e algumas eu vou te pedir ajuda para mostrar. O Ney perguntou sobre os processos de direção voluntária que não tem polo passivo. Então, eu falei, ressaltando, a crítica é se não tiver polo ativo, tá? Aí a crítica do polo passivo é se existe polo passivo e não tem nome. Aí é uma outra crítica, mas para não existir é o polo ativo apenas que a gente critica justamente porque a gente sabe que demandas sem polo passivo, né? Foi uma coisa que a gente foi e voltou algumas vezes, né? O Sandro perguntou, ele falou assim, no ano passado, as primeiras XML passava no validador e caía no erro do CNJ, na hora que ele tinha receber. Isso foi corrigido? A gente fez um trabalho, né, se você puder falar um pouquinho. Teve algumas situações que acontecia essa diferença, mas isso foi nas versões, acho que mais iniciais do validador, né? A gente fez exatamente esse trabalho de readequação das regras de passe do XML, justamente para a gente permitir que o validador ele não quebre com antecipação, né? E a gente possa, né, avaliar melhor, porque algumas regras realmente quebravam no início, né? Tinha uma diferença ali em alguns critérios, mas a gente equalizou esse funcionamento, o validador está mais adequado ao que o DataJude recebe de dado e está mais, para a gente permitir que isso funcione de forma melhor para o usuário final, a gente relaxou as regras no validador. Relaxou num primeiro nível, né, para que a gente pudesse transferir para o tribunal a visão do que estava acontecendo com o dado. Gente, só duas observações antes da continuidade. Quem colocou no bate-papo pergunta, eu vou pedir para que coloque no perguntas e respostas, porque aí eu vou lendo uma a uma que está faltando. Tá? Então, se você não tem perguntas e respostas, não está vendo, na parte de baixo da sua tela vai ter um PIG, né? Ou então nos 3 pontinhos mais opções, sei lá, perguntas e respostas, se você não estiver vendo no canto direito da sua tela. Outra coisa, às vezes você não quer digitar, se você quiser falar, quiser abrir seu microfone, no canto direito da tela do Webex, você vai ver o seu nome, normalmente está em cima, tá? E aí você consegue levantar a mão, tem um botãozinho que você consegue levantar a mão. E aí você pode, é um botãozinho embaixo do seu nome, tipo um megafonezinho, assim. Aí tem sim, não, muito rápido, muito lento. E aí, se você quiser conversar, se você quiser levantar a mão, aqui também que você consegue, tá? Então, se não quiser escrever, pode mandar dessa forma. Pode levantar a mão. Vamos continuando. O Anderson falou assim, o novo validador validará todos os campos? Na verdade, ele está validando os campos que eu mostrei para vocês. A gente deu prioridade aos primeiros precisos da portaria 160, para que vocês possam ir trabalhando nos prazos que o CNJ determinou. Tá? Então, a gente está indo aos poucos também para não dar um absurdo de validações ali e vocês não conseguirem nem trabalhar. Então, vamos aos poucos trabalhando. O Anderson também perguntou sobre o download. O Igor mostrou onde faz o download, fica no site do DataJude. Então, já está lá o novo validador com a nova senha, né?
esse novo modelo que a gente fez, todas essas novas validações. Já está lá, já está lá com o novo manual, tudo certinho para vocês. O e-mail de estatística ainda está válido? O Anderson também perguntou. Sim, está válido, Anderson. Pode utilizar o e-mail de estatística. O que acontece é que a gente tem muitas demandas e às vezes pode demorar um pouquinho mais a responder mesmo, mas é porque então, se demorou um pouquinho, aguarde, se a gente não respondeu, dá uma reiterada, que a gente... E essa aqui é para você. O que acontece quando não temos uma informação que é de envio obrigatório, esses e-mails? Quando tem Tá aí? Oi? Quando tem uma movimentação que não é obrigatória. Eu não ouvi. Acho que cortou aqui. Rosfran, Oi? enquanto a Isabelle não volta, tem uma outra pergunta aqui. Se existe API REST SOAP para utilizar o validador do Carlos? Tem. Ele é todo... O validador, como o Igor falou, né, apresentou aí, ele sobe como... você pode subir tanto localmente, né? Ele sobe como um container Docker. Então, na prática, ele é um back-end que implementa uma API REST. Essa API REST ela tem algumas chamadas, né, que a gente utiliza, e uma delas é a valida, que é uma chamada API REST também, dentro da API que a gente definiu para o validador, né, nos mesmos moldes da API que já é utilizada no DataJude, né, então o mecanismo de envio vai ser basicamente o mesmo. O tribunal já se habituou a fazer o envio para o DataJude, né, nos ambientes de produção, de homologação. O envio para a API REST do validador é exatamente a mesma. O mesmo arquivo que ele envia, ele pode enviar um arquivo XML normal, ele pode enviar o arquivo XML compactado. Ela funciona exatamente da mesma forma que a API REST que os tribunais já utilizam, né? Aí o tribunal tem a opção, ele pode carregar as imagens para rodar no Docker, no ambiente local, e tem alguns tribunais que já utilizam dessa forma, né? Inclusive, alguns tribunais já incluíram o validador na sua rotina de liberação de versões de geração de dados, né? De geradores de dados para o DataJude. Então, né, o validador já faz parte do ciclo de vida desse produto aí dos tribunais, que é o gerador de XML para o DataJude. Ou o tribunal pode utilizar a API REST que a gente disponibilizou no nosso ambiente, que é aquele endereço validador-DataJude-H que o Igor mostrou, né, que a gente criou um ambiente, uma API, só para o validador, dentro do ambiente do CNJ. Então, se o tribunal não tiver interesse em usar como Docker, não tem problema, ele não precisa baixar as imagens, utilizar no ambiente, na infraestrutura dele. Ele pode utilizar a nossa infraestrutura, que a gente já tem o validador disponível, né, com acesso externo, né? Então, na prática, assim, funciona como uma API mesmo, uma API REST. E não é SOAP, não é SOAP, que acho que na pergunta perguntava se era SOAP, é só REST mesmo. Tá. Rosfran e Igor, o Daniel Pilar pergunta se tem documentação de todas as validações feitas pelo novo validador. Tem. O manual do validador foi atualizado, eu incluí lá, a gente incluiu, né, todas as regras que foram incluídas. É um total de 23 regras, né, que são realizadas. A gente fez, junto com o Igor, a gente fez vários testes com essas regras. Então, está bem descrito lá no manual, né? E além disso, doutora Ana, a apresentação da Isabelle também vai ficar disponível, né? Lá na apresentação também tem todas as regras.
Ok. E eu acho que no Vocês e-mail me também que a escutam? gente... Sim, Isabelle, escutamos. Desculpa, eu caí. E eu acho que no e-mail também que vocês vão disponibilizar também tem, né? Naquela documentação também tem as validações, não é isso? Consta ali. O Genivaldo, TRE de São Paulo, pergunta quando seria o prazo para que o painel mais amigável seja disponibilizado. Genival vai ser a terceira ferramenta que a gente vai disponibilizar, a segunda já está pronta. E a terceira, que é essa do Faxina Ajude, que venceu o hackathon nessa questão de saneamento de dados, vai ser a terceira e deve ser disponibilizada no mês de março. Vamos apresentar também assim para vocês. Uma outra pergunta, talvez para a Isabelle, complementos que antes não existiam e hoje... deixa eu perguntar uma coisa, Isabelle, não teria como colocar... O pessoal aqui está perguntando se eles não conseguem ver as perguntas, se os outros convidados não conseguem ver as perguntas do bate-papo. Do bate-papo não, é isso? Do bate-papo, se a pessoa mandou privativamente, não dá para ver. Ah, tá. Mas a pessoa pode escolher ali e mandar para todos. Pode. Tá. Rosfra, o teu microfone está ligado, por favor. Então, próxima pergunta do Leandro. Complementos que antes não existiam e hoje existem, vai ser olhado a data de criação dos complementos? Em regra, a gente, na hora de fazer qualquer variável para o prêmio, a gente, né, faz essa validação das datas, sim, né, normalmente que cada movimento tem um timestamp que a gente vê. Então, é possível. Inclusive, eu estava conversando com o Rosfran, como eu falei, a gente está no trabalho de melhoria contínua, né, então, por exemplo, o 970, ele existia, ele era folha e não é mais. Né? Então, a gente pode fazer uma validação da seguinte forma: o 970, que tem o timestamp de até 2020, vai ser aceito. 970, com timestamp de 2021, já não vai ser aceito porque tem o novo. Então, a gente pode, sim, pensar nesse tipo de validação separada, por complementos que não existiam, que agora existem, ou movimentos que eram folha e não são mais. E a gente sempre está tentando ter esse cuidado para evitar que o tribunal seja penalizado de forma indevida. Ok. E esses assuntos folha, o pessoal pode mandar também, fazer essa indicação por e-mail para a gente, não é? Para o DPJ. Pode, né? Eles vão começar a utilizar o validador e se verem algum tipo de validação que eles não concordam, que eles acham que deveria ser diferente, ou alguma seção que ainda não foi incluída, nos avisem que a gente vai analisar e ver a possibilidade de incluir. Algumas pessoas perguntaram sobre a comparação do módulo de produtividade e metas, né, doutora, que também vai estar nesse novo painel que é a segunda ferramenta, né, doutora? A gente vai disponibilizar. Isso aí. Tem uma outra pergunta que eu não sei se vocês responderam, também do Leandro, sobre os movimentos que antes eram folha e hoje já não é mais, teria que atualizar o código dos movimentos antigos? Já foi respondido? Não, como eu falei, a gente tem a data dos movimentos, então não faz sentido a gente solicitar que vocês mudem o movimento que era válido na época. Então, né, é só tomar cuidado para usar os movimentos atuais. Então, por exemplo, 970, ele não é mais um movimento folha, então não usem 970, usem os movimentos folhas, que tem os tipos de audiência agora. Então, tem que sempre tomar só esse cuidado. O Everson pergunta aqui, de acordo com o manual do SGT, o assunto não precisa ser folha, pode ser de terceiro nível em diante. Essa validação de assunto não folha leva isso em conta? Apesar de estar no SGT, na portaria 160 de 2020 já falava em assunto de último nível, né? Então, assuntos folha. Então, não sei, né? Eu não estou falando que é para fins de prêmio, mas para fins de sanitização do DataJude, para cumprimento da portaria, é necessário que seja utilizado o movimento folha. Desculpa, o assunto folha, mesmo, né? O SGT, como é um manual e é mais antigo, realmente tem essa nova portaria que é mais recente. Então... E só complementando, né, assim, por que isso, né? Porque o assunto de terceiro nível, às vezes, não é suficiente para conseguir responder as perguntas que são feitas usualmente pelos pesquisadores, pela sociedade, a respeito dos processos judiciais. Então, assim,
se a gente para no terceiro nível, às vezes a gente para num agrupamento muito agregado, assim, né? Por exemplo, dívida ativa, e você não consegue dar uma resposta um pouco mais certeira sobre que tipo de ação está tramitando, etc. Então, por isso a relevância de trabalhar sempre até o último nível para que a gente consiga, de fato, e aí se um tribunal trabalha no último nível e o outro não, a gente acaba ainda ficando com uma estatística inconsistente. Então, por isso a importância de ir até o último nível, por isso que a portaria 160 traz essa regra. O Carlos também havia perguntado o seguinte, acho que para o Rosfran. O validador valida utilizando como referência somente o esquema, não sei se é assim que se diz, Rosfran, ou utiliza além do esquema uma base de dados, domínio e outras regras implementadas? Ele valida, o validador utiliza tanto o esquema quanto as tabelas de domínio do SGT, das tabelas processuais unificadas. A gente fez esse trabalho aí de equalização porque realmente existem duas etapas aí no processo de recebimento do dado por parte do DataJude e, consequentemente, a gente já havia refletido isso no validador, né? A primeira etapa é justamente essa questão do esquema, né? Do modelo, né? Que é uma análise mais crítica, uma análise sintática, como a gente entende, né? Uma análise com base na estrutura que o tribunal envia. Né? Essa análise ela é crítica ainda, continua sendo bastante crítica na hora que o XML é enviado para o DataJude, mas no validador a gente relaxou algumas regras do esquema para permitir que o dado possa ser criticado a nível de dado, a nível de consistência do dado. Né? Então a gente ultrapassou mais a fase sintática de análise do XML para permitir que o dado possa ser analisado a nível de consistência, né? a nível semântico, vamos dizer assim. Pessoal, vocês teriam mais alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Uma pergunta que fizeram aqui, que não é exatamente do validador, mas sobre a questão do Código PAI Nacional, que o Bruno Xavier fez, eu acredito que até que seja lá do Espírito Santo, pelo menos é o mesmo nome do Bruno lá do Espírito Santo. O Código PAI Nacional, Bruno, ele tem que ser sempre um movimento folha, então você deu 2 exemplos aqui, né? O movimento do TJ é processo arquivado, e o movimento Código PAI Nacional, vocês colocaram 246, que é o arquivamento definitivo. Esse está ok, vocês mandaram um movimento que é o movimento que a gente utiliza. Agora, um outro movimento, por exemplo, que vocês colocaram foi processo correcionado, o interno de vocês. E o movimento nacional, PAI Nacional, vocês colocaram escrivão / diretor. Esse movimento não é um movimento folha, ele é um movimento árvore, né? Então, quando você manda esse movimento árvore, vai acusar no validador de que ele não é um movimento folha e que vai dar problema, porque com esse movimento só escrivão, eu não consigo dizer o que foi aquilo. Então, vocês teriam que realmente tentar encontrar algum dos folhas que se adeque àquele caso concreto, né? Por exemplo, o processo correcionado, tá? Então, é importante que vocês tomem esse cuidado de não utilizar movimentos que não sejam movimentos folha. Acho que algumas pessoas estão preocupadas sobre assuntos e classes, né? Como a doutora já falou, que eram antigos que eram folhas e que se transformaram em... agora não são mais folha. Apesar de não ter, né, isso na interface de vocês, gente, só para tranquilizar, na parte interna do sistema, a gente tem a data da criação dos movimentos. Então, a gente consegue, né, verificar quando movimentos foram criados. Então, com isso, a gente pode fazer, sim, um trabalho para evitar, como eu falei, movimentos que na época eram movimentos folha, que foram feitos corretamente, não precisam ser corrigidos, porque eles estavam corretos, não faz sentido a gente ficar trabalhando para mexer em legado, tá? Então, não se preocupem, vamos trabalhar com a TPU correta a partir de agora, utilizando os movimentos corretos agora, né, e limpando o legado que estiver realmente errado, porque se estiver faltando, por exemplo, um processo, se vocês utilizaram um movimento local de arquivamento, esse processo vai ficar para sempre pendente no nosso DataJude. Então, se vocês utilizaram movimentos da TPU corretos à época, não se preocupem realmente mais com esses processos que estão faltando movimentos que são necessários para a gente fechar as nossas, para a gente fazer principalmente
a ligação com o módulo de produtividade, porque nosso objetivo realmente é fazer todas as estatísticas através do DataJud, mas a gente só consegue isso com trabalho em parceria com vocês. Nós precisamos que vocês nos ajudem a limpar essas bases, a fazer esses deparos para que a gente tenha informação que seja confiável, né? Tanto para facilitar o trabalho de vocês, não ter que fazer isso manualmente, mandando módulo, mandando X números, quanto para devolver essa informação para a sociedade. A gente tem muitas solicitações de dados e a gente só vai conseguir dar o dado correto de cada tribunal se a gente tiver a informação de acordo com a TPU aqui. O Rosfran respondeu 2 perguntas aqui no bate-papo, mas como o pessoal não está vendo, eu vou, se tu pudesse responder de novo, Rosfran. A Rosane, ela pergunta se as datas de liberações, ela está perguntando se as datas, se não poderia ter datas fixas, né, de liberações de versão do validador. E o Rosfran respondeu aqui que todas as liberações de versões serão comunicadas pelo e-mail da estatística, não é isso? E se puder responder a pergunta do Alexandre novamente, ao vivo, sobre o validador carrega arquivo por arquivo ou podemos carregar todos os arquivos de uma pasta? Ele funciona arquivo por arquivo. A gente não, mas seria tranquilo a gente incluir essa capacidade dele incluir múltiplos arquivos. A gente não se preocupou em incluir essa funcionalidade porque hoje o próprio DataJud ele não aceita vários arquivos, ele aceita um arquivo, né, uma requisição por arquivo, né, um arquivo por requisição. Isso gera uma diferença aí na forma como os tribunais vão implementar aí as suas soluções de envio de dados, né? Então, a gente, para manter a consistência com a solução do DataJud, né, no validador, a gente colocou essa funcionalidade de permitir só um arquivo, mas daria para a gente permitir, só que aí o funcionamento seria diferente, né? No momento de enviar para o DataJud, teria que ter esse cuidado de enviar só um arquivo. É lógico, cada arquivo pode ter vários processos, né? Então, assim, isso não seria um impacto, né? Mas isso seria ruim, assim, para o tribunal, não sei, a gente pode até pensar em colocar essa permissão no validador, mas o tribunal teria que se atentar para o fato de que na solução DataJud, hoje ele só permite um arquivo por requisição. A gente já teve algumas reclamações em relação a isso, que a solução DataJud ela não permite vários arquivos, encaminhamento de vários arquivos, né? Só permite um arquivo por vez, é lógico, o tribunal pode enviar, uma questão bem discreta, assim, uma questão bem a nível de implementação mesmo da solução, mas o tribunal pode enviar várias vezes, vários arquivos, ele só não pode enviar numa mesma requisição, no mesmo acesso, vamos dizer assim, vários arquivos, ele pode enviar um de cada vez, pode enviar vários, assim, em sequência, né? Mas não todos no mesmo pacote, né? A gente pode adaptar o validador para ele permitir receber vários também, né? Só que no DataJud teria que ter esse cuidado aí. Ok. O Alexandre pergunta também, não sei se isso ficou respondido, acho que não. O validador compila os dados em um CSV, por exemplo, para os erros serem visualizados de forma tabulada e assim facilitar o nosso tratamento? Não, o dado é retornado na API do validador, ele é retornado no formato JSON, né, que é um formato já bastante utilizado, porque é um formato mais estruturado. A gente pode aninhar dados dentro dele, do JSON. O CSV é um formato mais tabular, um formato mais... É interessante em algumas outras situações. A gente pode até prever a criação de uma outra operação para gerar um CSV. Se isso ficar realmente for algo interessante para os tribunais, a gente pode criar uma operação do validador que retorne um arquivo CSV. Né? A gente retornaria um arquivo CSV, né, com as colunas representando processos, os códigos de erro encontrados, daria sim para fazer. Hoje ele é feito com JSON, né? É um formato também interessante para esse tipo de apresentação de inconsistência, né?
Só lembrando, doutora Ana, que esse CSV que eles estão solicitando, né, e uma outra pessoa tinha perguntado também se não tem interface, né, o que o Igor mostrou realmente é que devolve um JSON. Apesar de não ser difícil, assim, tem o manualzinho do Rostrani, explica bonitinho como é que faz, até, foi o que eu falei, não é algo tão complexo de fazer, mas realmente não tem um front bonitinho, com as caixinhas, que você clica, aperta, então... Essa parte que é justamente o Faxina Ajude que a gente vai disponibilizar. É uma das 3 ferramentas que a gente quer disponibilizar para vocês, a gente já está trabalhando. Então, esse formato, por exemplo, CSV, vai ser disponibilizado nesse novo Faxina Ajude. É uma das respostas que é a resposta que ele dá, né? Você entra com o XML, ele vai devolver o CSV. Então, vai ser mais fácil a visualização a partir do Faxina Ajude, realmente. Tá? Só uma observação. E aí, doutora Ana, a gente tinha falado sobre questão de levantar a mão, o Rafael Oliveira levantou a mão, não sei se a doutora quer. Vamos lá, Rafael, por favor. Eu vou ativar seu som, Rafael. Rafael, se você não levantou sem querer, seu som já está ativado. Estão me ouvindo? Eu mandei a pergunta no chat. Então tá bom. Mas foi respondida? Ainda não. Então pode fazer para a gente, porque são mais de 90 perguntas, às vezes pode ter ficado. Não, a pergunta é que os nossos envios para o DataJude desde o dia 18/11, de 2020, né, eles não estão sendo atualizados, né? E aí a gente queria saber se tem uma previsão de quando vão voltar a ser atualizados, porque a gente não está vendo nossos envios lá. Você diz atualizado no painel de qualificação? Isso. Tá. Rafael, esse painel de qualificação, como a gente está fazendo um trabalho de troca, né? Ele hoje é um painel do Kibana, a gente vai disponibilizar um painel de qualificação do ClickView, que já está bem adiantado, tá? Que é o próximo produto que a gente vai lançar. Inclusive, juntando com a pergunta do Eduardo, ele fala do painel comparativo com justiça, números e módulo de produtividade, está nesse novo painel do Click. Tá? Ele está bem legal, ele tem amostra de dados, então assim, eu sei que vocês estão ansiosos com razão, porque a gente já faz um tempo que falou que vai disponibilizar, ainda não disponibilizou, mas agora a gente fez um trabalho bem grande de validação das ferramentas que a gente está disponibilizando, e ou na semana que vem ou na próxima, a gente vai divulgar as datas do próximo webinário, que vai ser a próxima ferramenta a ser disponibilizada. E aí lá, Rafael, você vai conseguir ver realmente tudo que tem do seu tribunal na nossa base. Tá? Vai ser bem mais rápida a atualização, a gente vai conseguir ter uma informação mais coerente no que vocês estão enviando, tá bom? Entendi. E aí, o que foi enviado nesse período que a gente não viu a atualização, não vai precisar reenviar, né? Não, se você tem acesso àquele painel de replicação, certo? Certo. Então, se lá tiver com status de recebido e né, sem status de erro, se ele tiver sido recebido, tiver sido processado, ele já está na nossa base, mesmo não estando no painel de qualificação. Tudo bem, muito obrigado. Nada. Se mais alguém quiser levantar a mão e quiser fazer pergunta, né? E como eu falei, são muitas perguntas, a gente pode ter passado alguma aí. O Daniel Pilar aqui, ele volta na pergunta e diz, no manual do validador tem somente os 23 identificadores de erro. Tem algum outro documento com os detalhes da validação de cada identificador de erro? Eu acho que ele quer saber não só os identificadores de erro, mas o detalhamento de cada um, não seria isso? Eu falei sobre eles, né, um a um agora na apresentação, e eu vou disponibilizar também a apresentação que eu fiz no PowerPoint, e o que a gente conversou aqui agora também vai ser disponibilizado no site do DataJude. Eu não sei se ele precisaria de algo mais detalhado, se ele quer algo mais detalhado de cada campo. Mas no momento que nós temos o manual, que já está lá com os 26, esse material que eu mostrei, e o que foi conversado. Ok. Daniel, se for possível, enfim, a gente vai aprimorando isso, sabe? Mas ainda não temos esse detalhamento de cada validação. O Carlos também pergunta se poderia depois ver uma possibilidade de gerar um PDF com o resultado.
É a mesma solicitação do CSV. Dá para a gente criar, né, operações separadas. A gente tem uma operação válida dentro do validador que ele retorna injeções. A gente pode criar operações para gerar a saída em PDF, em CSV. A princípio não teria problema de fazer essa geração, né? Mas é só reforçando de novo, né? Essas outras ferramentas, né, do Faxina Ajude, que vocês vão conhecer nos próximos, elas têm esse intuito de dar essa interface, de você conseguir ver o dado, visualizar num gráfico, visualizar, né, de uma forma mais amigável. Então, assim, o validador tem a funcionalidade dele, realmente ele não tem esse objetivo de ter essa parte visual, ele tem esse objetivo de validar. E essas outras ferramentas vão ter esse objetivo de auxiliá-los na parte visual. Então, também vão complementar esses pedidos. O Leandro pergunta se vai ter validação dos complementos que não são tabelados. Por exemplo, as datas, serão validados todos esses dados não tabelados? Por enquanto, no validador, a gente só está fazendo validações do complemento nacional, dos complementos de remessa e de audiência, que são, né, para os fins dos incisos 1, 2 e 3 da portaria. Mas como existem outros incisos na portaria que falam sobre movimentos e complementos, né, o último inciso fala sobre isso lá para julho, é provável que a gente vai acrescentando mais validações, tanto no validador, no painel, mas no momento a gente só tem de recebimento, de remessa e de audiência. O Nixon pergunta a questão do Justiça em Números, né? Até quando que os tribunais vão continuar informando as variáveis do Justiça em Números? A gente liberou um ofício agora em janeiro solicitando até abril, mas isso depende muito da gente conseguir ter esse alinhamento das bases, porque no prêmio do ano passado, no conciliário legal, a gente teve uma dificuldade de obter o número do DataJude com o número informado, né, no Justiça Números, que são números consolidados. Então, depende muito da qualidade do dado recebido. Se a gente conseguir fazer um bom trabalho, pode ser que a gente não solicite uma prorrogação. Se a gente continuar vendo que precisa de mais um tempo, a gente pode prorrogar, mas ainda não tem uma data específica definida. A gente está fazendo um trabalho de correção e iremos informar. Assim, no momento está até abril. Se for necessário, a gente vai divulgar vai fazer mais uma solicitação de prorrogação de prazo até, não sei, julho, agosto, enfim. Assim, a ideia é que não passe desse ano, né? E a gente vai conseguir ter uma avaliação mais concreta quando todo o processo de saneamento terminar, né? E esses painéis também vão ajudar, né? Até vocês a visualizarem as discrepâncias entre o dado do Justiça Número e o dado da DataJude. Então, esse nível de discrepância que vai ser o fator predominante, mas o objetivo é que não passe de 2021, que o ano que vem já tudo venha via DataJude. Não temos interesse em continuar com os sistemas manuais de forma alguma. Perguntaram aqui se... Perdão. Não, desculpa, doutora. Só complementando, não só o módulo de produtividade de números, mas, por exemplo, talvez vocês não tenham acompanhado, mas o de interceptações telefônicas era um cadastro manual que já foi substituído pelo DataJude. Então, quanto melhor a qualidade de dados, mais sistemas de preenchimento manual a gente consegue extinguir no CNJ, né? Então, esse trabalho que a gente solicita, que a gente vai atrás de vocês, o objetivo não é o dado pelo dado, né? O objetivo é o dado para que a gente tenha informações necessárias para dar uma transparência e para a gente ter informações de todo o Poder Judiciário. Apenas para acrescentar uma informação, né? Por exemplo, nesse prêmio do Conciliar Legal, em que fizemos os cálculos, né, do prêmio com base no DataJude, e a gente fez aquela comparação com Justiça e Números. Nós conseguimos ver alguns tribunais, de fato, eles apresentam menos, né? A gente consegue ver que tem menos processo no DataJude do que no Justiça e Números, mas a grande maioria dos tribunais apresentam um número assim muito parecido, que nos dá então a impressão de que o sistema, enfim, está sendo bem alimentado. Então, a gente acredita que com esse ano, um trabalho conjunto, a gente deve conseguir deixar o sistema mais robusto, né? A base mais robusta.
O Thaleson, ele pergunta aqui se a parte sem documento ou sem documento conhecido, o validador vai acusar inconsistência, mas nem sempre é por falta de cadastro, mas há casos em que as partes são cadastradas apenas com o nome, em razão de limitações diversas. Qual é a alternativa de validação de processo com partes em que há uma inviabilidade de cadastro de documento? Thaleson, essa realmente é uma questão permanente, né, da justiça criminal, da justiça do trabalho em diversos processos. A nossa ideia é que com esse aprimoramento do DataJude, a gente consiga colocar tudo aquilo que for possível, né? Porque o que acontece? Muitas vezes os tribunais eles tinham documento e nem mesmo informavam o DataJude. Isso aconteceu em 2 tribunais. Ou também havia, enfim, até agora, uma certa, enfim, uma certa negligência no próprio cadastramento da parte. Então, o que a gente precisa fazer é um aprimoramento nesse cadastramento e, na medida do possível, os tribunais enviarem esse dado que eles tenham e que eles procurem, de fato, obter ao DataJude. Agora, de fato, a gente sabe, e isso fica claro, que isso não vai ser possível em todos os processos, né? Então, a gente também não consegue tirar a validação do documento, porque é uma coisa importante, mas a gente sabe, a gente não espera que isso esteja presente em todos os processos. Só lembrando, eu já falei, mas algumas pessoas colocaram aqui no bate-papo, as validações que impedem o recebimento do DataJude continuam as mesmas, são só 3. Todas as demais validações que estão fazendo o validador são importantes, né, são dados que a gente precisa, mas como a doutora Ana falou, às vezes não existe o documento, isso não impede o recebimento do dado pelo DataJude, tá? Então, o validador acusou falta de um documento, mas eu não tenho. Pode enviar o XML, não é impeditivo do envio, não deixem de enviar a informação para a gente. Doutora Ana, o Ladislau levantou a mão também. Passou. Diga, Ladislau. Vou abrir a versão dele. Pode falar. Opa, tá ouvindo? Sim. Tá. É só que com relação ao prazo de metas. Metas nacional, a gente está corrigindo dados de 2020. E o prazo é hoje, a gente está corrigindo dados, mas vai ser estendido também ou vai ser reaberto mais na frente para retificação e que esses dados voltem à coerência, dado que há outros prazos também que vão ficar em aberto ainda? Obrigado. Na verdade, o sistema de metas é um sistema do DGE, né? Não é do DPJ. Isso. Então, eu confesso que não conheço como está a questão de prazo ou prorrogação. Não sei se a Gabriela ou a doutora Ana tem essa informação. Manda um e-mail para dge@cnj.jus.br que eles podem responder melhor. Pessoal, mais alguma pergunta? Tem mais uma pessoa que levantou a mão. Não. Deu errado, desculpa. O Felipe Cláudio perguntou... desculpa, doutora Ana. Pode falar. O Cláudio perguntou agora, haverá alguma informação na replicação de que o dado foi carregado no painel? Então, o painel, esse novo painel que a gente vai falar com vocês, né, na próxima ferramenta, ele é alimentado diretamente do nosso, digamos assim, nosso banco de dados, onde é salvo o dado, né, não tem, diferente do que a gente tinha antes. Então, como é que vai funcionar? O processo vai receber no replicação, onde vocês já estão acostumados, aquele painelzinho que vai dar se ele está processado, se ele está processando na fila, né? E a partir do momento que ele foi processado, quer dizer que ele está salvo lá, nesse nosso índice, nesse nosso banco de dados. Ele estando nesse banco de dados, a gente vai pegar esse dado numa periodicidade provavelmente de uma vez por mês e vai atualizar o painel de qualificação, né? Esse painel de qualificação de dados. Então, sempre vai ter no nosso painel a data de atualização, tá? Então, pode ser que não seja imediato. Então, se eu enviei hoje, mas o painel foi atualizado ontem, eu não vou conseguir ter essa informação hoje. Porque, como eu falei, são mais de 330 milhões de processos, então é muita coisa, a gente precisa fazer um trabalho periódico de atualização. Mas vai ter informação da última atualização desse painel. A gente vai falar melhor sobre ele na próxima webinário.
A última é que o Felipe pergunta se hoje os tribunais têm acesso ao código-fonte do validador. Existe a pretensão da disponibilização do código-fonte do processador do DataJude que faz o cálculo do Justiça em Números? O que faz o cálculo do Justiça em Números, na verdade, não é uma aplicação, digamos assim, né? A gente pega o dado do banco de dados e é feito um script desse dado, depois é feito o dado em R, mas talvez o Igor pode explicar melhor, que já tem uma parte disso que tá no Git, né, Igor? Não sei se como é que funciona para baixar essa parte. Isso. A questão da parametrização com esses números, né? A gente está colocando, não é, no próprio SGT toda essa parametrização. A gente está criando procedimento, que foi o que a gente discutiu na reunião, né? Procedimentos, matérias. E a gente tá criando isso no SGT, a gente vai deixar de forma mais automatizada. E assim que tiver pronto, a gente pode pegar esse programa que utiliza o SGT e o DataJude e publicar também. E essa parametrização, ela também vai estar no painel o painel que a gente vai divulgar o dado do DataJude, comparando com o Justiça em Números e modo de produtividade. Aí, sim, o tribunal vai poder ver exatamente qual classe que entra, qual classe que não entra. E em relação aos indicadores, realmente, a gente calcula esses indicadores todos no R, né? Pode arrumar alguma forma de divulgar esse programa também. A gente pode ver de talvez criar um Git, né, e disponibilizar no GitJus. A gente pode, sim, pensar nessa possibilidade. Doutora Ana, sobre as perguntas da Justiça Eleitoral que a Fabiana fez, né, primeiro, como eu falei, né, os tribunais não vão precisar refazer informações de movimentos anteriores de acordo com qualquer nova mudança de TPU. A gente não espera que cada movimento criado tenha que ser refletido no passado, não tem como, não seria viável, né, esse tipo de trabalho. Então, não se preocupem com o que já aconteceu, né, se tivesse sido utilizado o movimento correto da época, é o suficiente, não precisa dar o movimento que é folha hoje, tá? Não precisa se preocupar com isso. E aí eles falaram sobre a questão do documento principal, que na Justiça Eleitoral muitas vezes é o título eleitoral. Uma coisa que a gente está tentando padronizar, e aí, assim, é claro que isso daqui a gente tem que conversar, assim, a gente entende que é muito importante, né, na Justiça Eleitoral a parte do título, mas para a gente poder, por exemplo, ter uma certidão única de uma certa pessoa, a gente precisa do CPF daquela determinada pessoa. Então, por isso que a gente está dando prioridade aos documentos do tipo do Ministério da Fazenda. Mas não quer dizer que seja o único que o modelo aceita. O modelo aceita, no tipo de documento principal, outros documentos, inclusive o título eleitoral. Por que a gente criou essa validação, né, digamos assim, essa olhar mais atento para o CPF, para a gente conseguir ter uma identificação unívoca de cada parte. Então, a gente saber que o João da Silva é o mesmo João da Silva em qualquer lugar onde ele esteja. E como o nome pode ser um nome muito comum, às vezes pelo CPF é mais fácil. Mas isso não quer dizer que o XML não aceite outros tipos de documentos. A gente só está tentando dar uma atenção especial ao CPF, mas o XML em si aceitaria o título de eleitor, sim. O Reinaldo Gil pergunta aqui se seria possível consultar a versão do validador para uma requisição HTTP. Acho que isso não foi respondido, né? Porque já tivemos problema com a atualização do container. Hoje não tem uma operação para retornar a versão. Eu vou providenciar essa operação. Entendo que é algo importante mesmo. A gente tem uma operação para que eles vejam, né, até para fins de automação, que alguns tribunais já fazem isso, né, obter sempre a versão mais atual e saber se houve mudança na versão disponibilizada. Eu acho que é interessante que isso esteja disponível via API do validador. A gente pode disponibilizar sim, acho que é uma demanda importante. A Patrícia Lima pergunta também se erro descritivo ajuda. Ela diz que erro descritivo ajudará muito o nosso trabalho.
O erro descritivo, no manual, realmente ele contém só o identificador, né? Eu posso atualizar lá o manual com base até na apresentação que a Isabelle fez, e incluir uma descrição de cada um dos 23 códigos de validação, né? Acho que vai ficar mais claro. De todo modo, no momento em que o arquivo ele é validado, além do identificador da mensagem quando acontece alguma invalidade, alguma inconsistência no arquivo, ele informa o código e ele informa um conteúdo mais descritivo sobre o que de fato aconteceu, né? Então, mas a gente vai colocar, vamos atualizar o manual, eu faço essa atualização para ver, além do identificador, né, ter uma descrição mais pormenorizada aí do que cada código desse reflete, né? O Eduardo ele pergunta para a gente se há alguma previsão para a disponibilização do painel comparativo com os demais sistemas, né? Os números, modo de produtividade e metas. Eduardo, esse vai fazer... Então, o painel de saneamento que a gente está preparando, ele vai ter duas abas. A aba de inconsistências, que ela já está pronta e vamos apresentar em alguma outra sexta-feira, talvez daqui a 2 sextas-feiras. E a outra aba também vai ser exatamente sobre a comparação, essa que tu perguntas com as metas, modo de produtividade e o justiça em números. Então, estamos preparando também. Em seguida, devemos aprontar, não é isso, pessoal? Isso, exatamente. Já estamos em produção, já, doutora Ana, fazendo, testando, para disponibilizar. Mas esses números e módulos de produtividade, né? A parte de metas, como tem um glossário específico, não utiliza parametrização só com a TPU, então a gente ainda não consegue fazer essa comparação. A Cláudia pergunta onde irão publicar o script em R. A gente vai estudar ainda como é que vai fazer essa disponibilização, tá, Cláudia? Mas se a gente conseguir, vamos estudar, provavelmente no GitJus, mas lá no site do DataJude, a gente colocou, inclusive, agora o link para o projeto do validador. Então, a gente também, né, se a gente realmente for disponibilizar, vai colocar lá o link para os scripts. Então, a gente vai tentar sempre deixar o site do DataJude o mais atualizado possível para ser a principal fonte de informação de vocês e de lá só clicar que vocês vão ser direcionados. O Rafael pergunta, acho que talvez já tenha sido respondido pelo Rosfran, se o validador consegue receber um grande volume de requisições. Minha ideia é gerar os XMLs e consumir o REST para enumerar o que será? Enumerar as pendências, de forma a corrigi-las antes do envio. Dá sim para fazer. Assim, apesar da limitação da gente tratar um arquivo por vez, por requisição, né, a gente já teve aí, né, bastante uso por parte dos tribunais que fazem uso com volume bem considerável, né, em cima do validador, né. A gente fez várias melhorias no validador para ele suportar uma quantidade grande de requisições. Então, assim, a princípio, a gente não viu nenhum problema em fazer um uso mais massivo, né, uma submissão mais massiva de dados para o validador, não teria problema. Se tiver alguma questão, apesar das melhorias que a gente fez na otimização do validador, se tiver qualquer erro, qualquer inconsistência, pode avisar, pode enviar para a lista que a gente dá o tratamento aí a essas questões. Mas, a princípio, pelo que a gente avaliou, né, nos testes que a gente fez, ele suporta bem. O Gustavo, de Minas, ele pergunta, em relação à Justiça Militar Estadual, todo movimento de remessa externa ao tribunal exige que, após o mesmo, seja apresentado um de recebimento? Igor, eu já confesso que é uma parte que não sei exatamente. Se você souber explicar melhor. Talvez o Pedro seria a pessoa ideal, mas ele não está aqui, né? Pode repetir, doutora Ana? Eu não sei se eu entendi.
Ele pergunta que na justiça militar, talvez seja, enfim, né, para todas as justiças, mas se depois de um evento de remessa, precisa ter um de recebimento. A gente vai contar a entrada do processo pelo recebimento, né? Não pela remessa. Assim, mas se ele teve uma remessa, ele teve um recebimento antes, né? Então, o marco que a gente vai contar para contar esse processo vai ser esse primeiro recebimento que chegou no tribunal, né? Assim, a gente não vai ficar contando a cada remessa redistribuição entre varas, por exemplo, né? A gente vai contar como o primeiro marco. Então, o que recebe é o recebimento, né? E a remessa é para mandar. A gente conta como caso novo que chega. A remessa a gente vai contar, por exemplo, como baixado, se for uma remessa para outro tribunal, por exemplo. Um tribunal do militar para o estadual, por algum motivo de conflito de competência. Aí a gente conta como um baixado, né? Mas, em via de regra, a gente não conta a remessa como saída do processo. Ela não é contada, a não ser que seja para um tribunal diferente, ou então para o segundo grau. O Luiz Eduardo pergunta se esses novos painéis de comparação e qualificação serão em click view, com a possibilidade de exportar a relação dos processos com erros no formato Excel? Exatamente, a gente está fazendo os testes porque, mais uma vez, são 340 milhões de processos. Então, alguns dados provavelmente serão amostras, mas são amostras significativas, tá? Não é amostra de 10 processos. Então, o Igor está aí trabalhando incansavelmente para disponibilizar o máximo de dados possíveis para vocês e podendo exportar nesse formato de Excel do clique. Doutora Ana Cláudio também... A Cláudia, desculpa, levantou a mão. Acho que ela gostaria de... Cláudia, já ativei seu som. Não, eu só queria entender a questão do GitJuice, como é que funciona? A gente pede um acesso, vocês vão fornecer, porque você falou em GitJuice, e eu entrei lá no GitJuice para ver, mas eu não consegui acessar nada, então estou curiosa para saber como é que funciona. Tá, o GitJuice é uma plataforma que foi criada para ser um repositório de códigos-fontes de várias aplicações, de várias ferramentas do judiciário, inclusive pode ser utilizado pelos tribunais. Não precisa ser só aplicações do CNJ, então se os tribunais quiserem compartilhar alguma ferramenta que eles considerem interessante, eles podem utilizar, né, independente de termos de cooperação técnica. Ele está ligado ao Git do CNJ, então é um repositório que tem uma segurança, por isso você não consegue acessar sem ter login e senha. E aí na página do CNJ, você vai ver na parte lá de sistemas, tem GitJuice, aí tem como acessar, aí ele vai falar, faça seu cadastro aqui, aí tem um link. Depois envie o e-mail para sistemas nacionais solicitando o acesso. Então lá tem todo o passo a passo, bonitinho, e você vai ver que não tem só o validador, né? Tem o validador e tem vários outros projetos já do CNJ com o código totalmente disponibilizado. E documentações também. Tem juízes que colocaram lá para projetos, documentações que eles acham interessantes disponibilizar para outros órgãos do Poder Judiciário. Então entra no site CNJ, Sistemas, e tem lá, GitJuice. Beleza, obrigada. Pessoal, o Eberson, ele pergunta uma coisa aqui que é bastante importante, e ele participou, acho que tu é da Justiça Militar, não é, Eberson? Ele participou da reunião das TPUs, da sexta-feira, e ele diz, na discussão da aplicabilidade da Justiça Estadual de assuntos propostos pela Justiça do Trabalho, que é aquele trabalho que a gente está fazendo no comitê, alguns tribunais somente aprovaram devido à possibilidade de usar o assunto pai. A pergunta dele se tem assunto filho, pode deixar de usar o assunto filho para usar o assunto pai? Ou não? Não, doutora Ana, a gente pede que ele use o último nível sempre, o último filho. Porque senão a gente fica... Porque os assuntos pais, às vezes, eles são muito genéricos, e aí a gente não consegue dizer nada sobre o que a gente gostaria, aí a gente começa a ficar com consistência, porque alguns usam no filho, outros no pai, e a gente acaba nunca tendo uma estatística confiável no último nível, que é o que a gente deseja. Ele pode criar filhos a partir dos nossos filhos, né? Assim, não, eu preciso detalhar mais o que o CNJ detalha, ok? Mas tem que usar até o nosso filho, até o nosso último nível.
Ok, Eberson, essa questão é bem importante, vamos falar sobre isso na próxima reunião, tá bem? Obrigada pela colocação aqui. Pessoal, há mais alguma pergunta? O Fagner, ele pergunta aqui se existe previsão de distribuição do programa de validação dos XMLs através de imagens no Docker. Atualização através de imagens no Docker. É porque a gente utiliza, não sei se eu entendi bem o questionamento, a gente usa o nosso o hub Docker dentro do CNJ para armazenar as imagens do validador, né? Não sei se foi essa. O que a gente disponibiliza através de download é permitir que o tribunal mesmo ele mesmo gere as imagens, ou seja, o tribunal, ao invés de a gente disponibilizar a imagem pronta no Docker, já que o nosso hub Docker aqui dentro do CNJ, ele não está disponível para os tribunais, a princípio, até onde eu sei, acho que não está disponível essas imagens para fora do ambiente do CNJ, né? Então, o que é que a gente fez? A gente disponibiliza né, o build das imagens. Então, o tribunal ele consegue, seguindo aquele passo a passo que consta do manual, ele consegue ele mesmo gerar as próprias imagens. Ele não precisa consultar as imagens num repositório, né, de imagens do Docker. Ele gera e ele carrega, ele dá um build nas imagens, gera a imagem e consegue executar essas imagens. Então, a princípio, não, assim, a gente pode até ver depois, se for realmente necessário, criar, né, um repositório nacional, né? A gente pode até ver um repositório nacional para que os tribunais possam não precisem fazer build nas imagens, né? Teria um ganho aí, talvez, de tempo aí. Mas com uma linha de comando, ele já cria as imagens, né? Basta rodar aquele comando docker compose, que a gente informa lá no manual, que ele gera as duas imagens. A imagem do banco, que contém as tabelas processuais, né? Unificadas, e a gente tem também e cria a imagem também do back-end REST. Ele cria com uma linha de comando só, ele cria, né, isso, né, mas a gente não tem um repositório centralizado para essas imagens. Eu só vou responder aqui a última pergunta e já vamos encerrar. Se houver mais perguntas, mais questionamentos, por favor, enviem para o e-mail. Se quiser, podem me copiar também, ana.aguiar. A Patrícia, ela perguntou se tem previsão para a liberação do Codex. Patrícia, estamos trabalhando todos muito nisso. Fizemos até hoje de manhã uma reunião sobre isso, sobre a integração do Codex com o DataJude. Então, o Codex ele é essa ferramenta que extrai os dados diretamente do tribunal, né, tanto os metadados quanto as peças processuais, e transforma as decisões e peças em texto puro, né? Então, o Codex ele serve basicamente para dois grandes projetos. Ele automatiza as informações que vêm para o DataJude e ele fornece insumos para IA, né? Rosfran, se puder desligar o teu microfone, por favor. E ele fornece insumos para os modelos de inteligência artificial. Bom, estamos fazendo agora, enfim, enfim, trabalhando nisso, né? Quem está à frente disso também, nessa parte técnica, é o Rafael Porto, Leite Paulo, e a ideia é, nos próximos meses, fazer testes piloto em alguns tribunais e já colocar isso para disponibilização dos tribunais. A gente acredita que vai ser uma ferramenta muito importante, né, de muita utilidade nessas duas frentes. Pessoal, mais alguma coisa? Vocês gostariam de dizer mais alguma coisa? Eu gostaria também de acrescentar que agora, nesse ano, nós vamos fazer um trabalho em relação ao DataJude, um trabalho assim, de aproximação do CNJ em relação aos tribunais, de treinamento, de aprimoramento dessas informações, né? Vamos procurar sentar mais próximo dos tribunais, colocar uma lupa em cima dessas informações que estão chegando, também das dificuldades dos tribunais, também ouvi-los em relação a dificuldades que vocês têm em relação às TPUs, às necessidades, enfim.
Então, fazer um trabalho próximo em relação ao DataJude, um trabalho mais individualizado. A gente vai ter provavelmente uma equipe extra para isso. E também pretendemos, em seguida, fazer uma capacitação dos tribunais em relação ao uso e extração dos dados, né? Porque o que a gente nota no CNJ é que tem muito interesse em relação a esses dados, né? De pesquisadores, de outros órgãos públicos, de outras partes, INSS, PGFN, enfim, diversas demandas desses dados, né? E a gente nota que esses dados eles estão no CNJ, os tribunais têm um imenso trabalho para mandar, mas talvez não tenha tanto uso, não estão usando tanto como poderiam usar para a gestão do próprio tribunal, né? Então, a nossa ideia é a gente fazer uma capacitação, a gente está pensando em capacitações tanto da parte do pessoal de TI e da parte de negócio para a extração e o melhor uso desses dados pelos tribunais como gestor dos dados. Então, muito obrigada pela participação, nós estamos à disposição. Essa ferramenta, bom, enfim, usem, testem qualquer coisa, né? Uma ferramenta nova, está sujeita a erros, estamos aqui para corrigi-los. Qualquer dificuldade, por favor, entre em contato e estamos à disposição. Muito obrigada. Pessoal, querem dizer mais alguma coisa? Ok. Só Gente, agradecer de novo a parceria e dizer que estamos sempre à disposição para contribuições, para sugestões, para críticas. Pessoal, muito obrigada. E vamos mantendo contato, vamos informando a disponibilidade, então, das outras ferramentas também. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau. Boa tarde. Obrigado.